Bom dia, estamos aqui hoje na Escola Municipal Frederico Trota para conversar com os alunos e orientadores sobre as eleições de 2018. Estamos aqui com o professor Leonardo de História e vamos fazer uma pergunta para ele. Como é que você aborda o assunto do voto consciente para os alunos? Como é que você acha que é a política dentro da aula? Assim? Como é que você consegue falar com eles sobre isso? Eu sempre aproveito encaixando a aula de História, né, que é a minha área, né, com a atualidade, né, estabelecendo um pouco o contexto que a gente está vivendo. E assim, eu sempre trabalho da importância da questão democrática, inclusive, né, como um elemento fundamental, como um valor universal para as pessoas terem liberdade, para poder se opinar e principalmente para se organizar, né, para poder ter diferenças, mas que essas diferenças sejam respeitadas fundamentalmente. Né. E você sente que os alunos têm interesse na área de política? Eles, de certa forma, eles se sentem influenciados porque nós temos a mídia tradicional, né, jornais, revistas, televisão, e tem as redes sociais, também dos chamados fake news, né, que eu também tenho colocado para eles muito isso. Então, esse papel, né, da conversa é muito importante, né, do diálogo, é muito importante em algumas sociedades. Como diz um Mao Tse-tung, né, na verdade foi líder da China na época do século passado, e diz que a história é importante demais para ficar na mão dos historiadores. Eu digo, eu faço uma mudança. A política é importante demais para ficar na mão dos políticos. Isso é verdade. Tá bom. Obrigada, gente. Agora a gente vai encerrar aqui com o professor Leonardo. Muito obrigada, tá bom? Tiago, 17 anos. Meu nome é Taliene, eu tenho 18 anos. Meu nome é Juliana, eu tenho 18 anos. Como vocês escolhem assim, o candidato para vocês? Vocês vão votar nessa eleição? Como é que vai ser? Pô, eu não vou nem votar. Esqueci de tirar o título, então esquece isso pra mim mesmo. E você? Então, eu ainda não tô preparada, porque pelo que eu tenho visto não tá muito legal. Não tem muito... Nas escolas eles não apresentam. A gente ouve mais falar que, tem aquelas coisas que, eles roubam. Tem mais corrupção do que gente boa. Corrupção, envolve muita coisa, entendeu? Eu tô com 18 anos, mas eu não tirei meu título por causa disso. Não tem um lado certo pra você escolher. Você, dá um tiro no escuro. Eu nem sei se eu vou votar, na verdade eu tenho que votar, né? Eu sou obrigada, porque eu já tirei esse meu título. E pra votar tá bem difícil, muito difícil, porque a gente não sabe se vai ser verdade ou não. Se o que tá prometido vai acontecer mesmo. Exatamente. E a gente tem medo, né? De quando votar e dar tudo errado. A gente sempre o errado é a gente, com certeza. Sempre vai ser pessoas a gente. Que votam. Sempre quem vota. A gente vota e a gente quer ser ferrado depois. Sim. Então a gente não sabe o que vai ser. Assim, em casa, na família de vocês, alguém aborda esse assunto, conversa com vocês sobre eleição, essas coisas? Meu irmão. Eu faço estude pra saber, porque senão... E você? Também, meu pai e a mãe comentam direto sobre isso. Mas eu não tô nem aí pra isso. Mas um dia vai ter que votar, né? Caso ano que vem vai ter que votar. E a gente começa a conversar muito e eles falam que... Pô, cara, nunca vai ter o perfeito. Sim. Mas tem o que vai apresentar as melhores possibilidades, né? Entre aspas, né? Porque na verdade, como foi falado por elas, não se sabe se vai acontecer de verdade. Mas vamos botar fé e vamos pra frente. Obrigada, por vocês estarem aqui com a gente. Nada. Estamos aqui no Miguel Couto com o professor de História, o Tarek, que eu vou fazer algumas perguntas sobre o voto pra ele. Você sente que a educação dada na escola influencia no voto? Com certeza. O voto é uma coisa conversada pelos jovens ou você sente que eles rejeitam esse assunto em sala? Vocês tentam abordar mais esse assunto? Na verdade, depende muito do público, né? Às vezes eles se sentem mais à vontade, às vezes é uma conversa mais localizada. Que às vezes a gente nota que o aluno é muito influenciado por várias informações. Sim. E que às vezes elas são dispersas, sabe? Elas não têm uma origem canalizada. A escola, ela sim, precisa se adequar, precisa se adaptar, não apenas à possibilidade de conversarmos sobre política, mas também de sermos sujeitos políticos. Sim. Então, sim, seria bem interessante que a escola conseguisse, ao longo desse processo, acompanhar as mudanças e oferecer espaços para que pudéssemos, não apenas dentro de uma aula, puxar insights, mas fazer justamente encontros que voltem-se para essas reflexões. Sim. Tá bom, obrigada. Né? Estamos aqui no Miguel Couto com o pessoal do terceiro ano, com a Luana, o Cassiano e o Igor. Eu vou fazer algumas perguntas sobre o voto. Quais são os critérios para a escolha dos seus candidatos? Vocês já sabem quem vocês vão votar ou não? Não, ainda não sei nem Não sei, votar. Não faço ideia. Você sabe, a função de cada candidato? O que cada um, meio que tá propondo? Alguns só.
Muito pouco. Na verdade, a gente sabe da Marina, né, do Partido Verde, que vem há muito tempo. Bolsonaro, que tá aí pra chegar. Tem o Ciro, que tá sendo cogitado, mas ninguém fala nada. Tem esses três aí que por enquanto eu sei. Vocês, quando tipo, forem votar, vocês vão dar uma olhadinha na vida dele ou vai só pelo que ele falou mesmo? Ah, não, eu vou pesquisar, porque é quem vai me representar, sabe? Então, eu vou procurar saber um pouco melhor sobre. Em casa, alguém aborda o assunto com vocês, fala sobre ou não? Minha irmã... Meu irmão, Minha irmã. bastante. Fala sobre ou, tipo, incentivar, você tem que votar no fulano. Não, ela não fala isso não, mas eu sei quem ela vai votar. Ela, tipo, ela dá... Ela expressa a opinião dela. Vocês sentem que na escola tem a falta dessa parte de política, que eles não abordam tanto o assunto como seria um pouco mais necessário para as pessoas entenderem, porque existem pessoas que são um pouco leigas na parte da política. Vocês acham que seria bom se tivesse uma parte voltada para isso? Sim. Eu acho que seria, mas até certo ponto, porque tem muitos professores que, querendo ou não, tendem a falar de uma forma como se... Indo pro lado dele. da opinião dele. Sabe, tendendo a fazer as pessoas pensarem como ele, sabe? Uhum. E eu acho que tem que saber basear muito isso, maneirar muito isso, porque, querendo ou não, o professor ele é um formador de opiniões, então eu acho que isso tem que saber lidar. Tá bom, gente. Obrigada.